Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o podcast Asma em Foco, da Associação Brasileira de Asma Grave. Meu nome é Raíssa Cipriano e nós estamos voltando agora com a nossa segunda edição do podcast. Quero começar agradecendo ao Dr. Pedro Bianchi por aceitar o nosso convite. Doutor, seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar aqui tirando um pouquinho das nossas dúvidas. Eu que agradeço, Raíssa, pela oportunidade. Gostaria de parabenizar a ASBAG, Associação Brasileira de Asma Grave, por essa e as diversas iniciativas que vocês têm feito e que ajudam muito os pacientes com asma, os familiares dos pacientes com asma a serem melhor informados, né? E meu nome é Pedro Javina Bianchi, eu sou médico, imunologista clínico e alergista. Trabalho no Hospital das Clínicas, eu sou professor associado da Universidade de São Paulo e também tenho uma atividade bastante forte na Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e na Organização Mundial de Alergia também, onde eu sou diretor. Que legal, doutor. É uma honra e um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Já agradeço também às empresas parceiras Sanofi, GSK e AstraZeneca por proporcionar esse momento para a gente mais uma vez. Doutor, hoje o tema é inflamação do tipo 2. É um nome bastante diferente para os pacientes, né? E complicado. Até pouco tempo a gente nem se escutava falar sobre inflamação tipo 2. O senhor poderia começar explicando para a gente um pouquinho o que é inflamação tipo 2 e de onde veio esse termo, né? Por que é importante reconhecê-lo aí para um melhor tratamento? É um prazer, Raíssa. Na verdade, né, a gente tem nosso sistema de defesa, sistema imunológico, que permite a gente se defender contra vírus, bactéria. Mas tem algumas situações onde essa resposta acaba sendo mais maléfica para o organismo do que benéfica. Então, por exemplo, no caso das alergias, a gente considera que é uma resposta exagerada contra substâncias do meio ambiente que seriam inócuas. Por exemplo, uma proteína de um ácaro, uma proteína de um cão, de um gato ou mesmo de um pólen, né? Então, nessas respostas exageradas, você tem uma resposta do sistema de defesa contra alguma substância inócua, né, que não traria malefícios para nós. E uma dessas respostas se caracteriza pelo que a gente chama, né, esse nome realmente que pode parecer complicado, a inflamação tipo 2. E então, é um tipo de resposta imunológica, inflamatória, que a gente tem e que desenvolve contra algum estímulo do meio ambiente. E ela se caracteriza por diversas substâncias, diversas células. E ela está envolvida em diversas doenças também, né? Então, nas doenças alérgicas, por exemplo, asma, rinite, essas doenças nem sempre são alérgicas, você pode também ter inflamação tipo 2 alérgica e não alérgica, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Também na rinocinusite crônica, na dermatite atópica, entre outras doenças. Bacana. E quais são os sinais, assim, doutor? Na verdade, o que pode caracterizar um paciente que tem inflamação tipo 2? Ele pode ter diversas manifestações clínicas, né? A inflamação tipo 2, na verdade, é essa resposta do sistema de defesa, né, do sistema inflamatório contra algum estímulo. E ela pode vir, e a pessoa com isso tem um maior risco, maior chance de desenvolver alguma doença, uma manifestação clínica. Então, por exemplo, a gente tem as manifestações respiratórias, tipo asma, rinite, você pode ter na pele dermatites, como a dermatite atópica, você pode também ter a rinocinusite crônica com polipose nasal, então você vai ter as doenças e por trás dessas doenças você tem esse processo inflamatório. Esse conceito é muito importante. Se a gente pega a asma, por exemplo, como um exemplo, né? Há muito tempo atrás, há 20, 30 anos atrás, a preocupação maior era tratar o broncoespasmo, ou seja, a asma com essa inflamação, o que acontece que na via aérea você tem uma musculatura em volta dessa via aérea e com a inflamação ela contrai. Então ela contraindo, ela diminui o calibre da via aérea, então fica mais difícil entrar o ar e sair o ar dos pulmões, né? Então, num primeiro momento, a preocupação do tratamento era justamente você aliviar com um tipo de medicamento que a gente chama dos broncodilatadores, né? E isso facilitar a entrada e saída do ar e permitir que a gente oxigene adequadamente o nosso organismo. Então, se dava vários broncodilatadores para justamente combater essa obstrução da via aérea. Só que não adianta só fazer esse tratamento, o tratamento da crise, por exemplo, porque depois que passa o efeito do medicamento, se o paciente ainda estiver inflamado, ele vai voltar a ter obstrução brônquica. Então, é muito importante. O tratamento era aliviar a falta de ar. Era aliviar a falta de ar e era só baseado em tratar a crise, o que é muito importante. A gente não pode deixar um paciente em crise, Claro. mas não para aí o tratamento, porque senão esse paciente vai voltar a ter uma crise, vai voltar
e pode ter até cada vez crises mais graves de obstrução da via aérea. Então é muito importante, isso mudou o tratamento da asma, foi realmente um divisor de águas, que a gente tem que tratar a inflamação que está por trás dessas crises, justamente dessa obstrução brônquica, desse broncoespasmo que a gente chama. E esse conceito de que a gente tratar essa inflamação, na grande maioria das vezes, essa inflamação que a gente chama de tipo 2, você pode ter outras inflamações na asma, mas a grande maioria é devido à inflamação tipo 2. Então, justamente esse conceito que é importantíssimo a gente tratar essa inflamação para evitar as crises de asma e o paciente ter um controle da sua doença, né? Que a doença do paciente, hoje em dia, o objetivo do tratamento é que entre em remissão, que a gente chama. Entendi. E como que é feito o diagnóstico, doutor? Então, o paciente da inflamação em si é uma caracterização do tipo de asma, do tipo de rinite, por exemplo, do tipo de dermatite, né? Então, cada doença tem seu diagnóstico e começa conversando com o paciente, escutando quais são as manifestações clínicas, os sintomas, para você ter uma ideia. A asma tem 4 sintomas principais, né? Então, o paciente tende a ter crises dessas obstruções brônquicas que a gente chama, e ele vai sentir falta de ar, vai sentir o chiado no peito, um aperto torácico e a falta de ar, né? E pode também ter tosse. Então, são 4 sintomas principais: tosse, falta de ar, o chiado e um aperto torácico. A rinite também tem 4 sintomas principais: a coriza, que escorreu o nariz, né? A coceira, o prurido, a congestão nasal e aqueles espios que podem até vir um atrás do outro, né? A gente chama de salva de espios. Então, o paciente vai apresentar crises com essas manifestações respiratórias, por exemplo. Entendi. E por trás disso, a gente vai fazer exames. Por exemplo, no caso da asma, a gente vai fazer um exame chamado prova de função pulmonar, que a gente justamente vai ver os fluxos e volumes justamente desse ar entrando e saindo dos pulmões. No caso do nariz, a gente vai examinar muito bem esse nariz, podemos pedir algum exame para ajudar. Mas depois, para saber se por trás desses processos tem uma inflamação tipo 2 ou não, a gente vai pedir alguns exames de sangue. Então, por exemplo, tem uma célula no sangue chamada eosinófilo, que é característica desse processo inflamatório tipo 2. Essa célula chamada eosinófilo vai estar aumentada no sangue. Você tem um anticorpo também chamado IgE, que vai estar aumentado no sangue, também é característico da inflamação tipo 2 e mais caracteristicamente essa inflamação tipo 2 alérgica, que a gente chama, né? Você pode também fazer tanto no sangue como os testes cutâneos para comprovar essa IgE, esse anticorpo, contra quem que é? Contra um ácaro, é contra uma proteína do gato, do cachorro, ou então contra um pólen, contra um fungo, né? Entendi. Então, tem alguns exames de sangue que vão ajudar a gente a definir se essa inflamação que está por trás, por exemplo, da asma, é do tipo 2 ou não, né? Entendi. Então, esse diagnóstico ele não é rápido e também não é simples, né, de se fazer. Na verdade, pela história, né, um médico já depois de uma certa experiência, depois de ter visto já diversos pacientes com asma, pela história a gente já tem uma noção. Por exemplo, a gente falou que tinha uma asma tipo 2, né, com a inflamação tipo 2 alérgica, não alérgica. Por exemplo, quando a paciente tem uma inflamação, uma resposta tipo 2 alérgica, uma asma alérgica, em geral essa asma começa mais precocemente na vida, então já desde a infância ou adolescência. Ele vai ter história na família de outras pessoas que têm doenças alérgicas também. Ele vai contar lá que quando pega uma malha que estava guardada no armário no inverno, ele vai começar a espirrar. Ou então, quando alguém varre a casa, limpa a casa, ele vai poder ter uma crise de asma. Quando ele fica perto de um animal, cão, gato, ele pode também ter sintomas. Então, só pela história a gente já tem uma noção se o paciente, qual tipo, se ele tem asma ou não e qual tipo de asma. E depois os exames vão ajudar muito a gente a comprovar esse diagnóstico. Que legal. Então, a história clínica, né, e essa conversa com o paciente, uma consulta detalhada é fundamental. Muito bom, doutor. E existe um melhor tratamento para o controle da inflamação tipo 2, para controlar essas manifestações clínicas, né, a asma e outras alergias? Esse tratamento evoluiu muito, né? A gente sempre mostra alguns dados estatísticos, né? Você tem uma ideia, há 20 anos atrás, nos hospitais do Sistema Único de Saúde, no Sistema Público de Saúde brasileiro, cerca de 400 mil pessoas eram internadas por asma por ano, né? Esse número caiu em 75%, Caramba. Então menos de 100 mil pessoas hoje em dia são internadas. Mas ainda a gente tem que evoluir, né? A gente não pode parar por aí, porque infelizmente, você sabe desse dado, 2.000 pessoas morrem todos os anos por asma ainda no nosso país, né?
Então não existe um tratamento melhor, mas o que existe é um tratamento adequado da doença, né? E é realmente a falta de tratamento e diversos equívocos que ainda ocorrem hoje em dia são responsáveis, por exemplo, por esses pacientes que infelizmente perdem a vida por asma, né? Então, por exemplo, uma coisa fundamental, né, um aspecto fundamental que muita gente, muito paciente às vezes não sabe, e a família do paciente não sabe, é que existe provavelmente esse tratamento da crise e o tratamento também da profilaxia de manutenção, né, da inflamação, justamente o paciente nem chegar a ter crise, né? Então não basta realmente tratar a crise, que tem que ser muito bem tratado. A gente tem que tratar também a inflamação, tudo esse processo da inflamação tipo 2 que ocorre por trás do paciente com asma. E isso evoluiu muito, desde os quadros mais leves até os quadros mais graves. Hoje em dia a gente tem diversos medicamentos que estão disponíveis aí, então a gente consegue tratar muito bem esses pacientes. Entendi. Precisa sempre ter um acompanhamento, né, adequado. E eu acho que a informação é fundamental, né, doutor? Eu vim ontem de viagem conversando a respeito de uma outra doença, uma doença rara, e comparando, uma atriz, vou citar um exemplo, né, pessoal? Uma atriz que tem uma doença rara e ela degenerou muito rápido, né? E eu conheço outros pacientes que vivem bem e que não têm o mesmo nível de social do que essa atriz. Mas a gente discutindo isso no carro, que a informação talvez não chegou para ela em tempo, né? Claro, isso varia de paciente para paciente, mas a questão da informação, de saber que existe um tratamento, né? Que às vezes ultrapassa a questão social, a questão de acesso, mas o acesso à informação, você saber que existe um tratamento, que tem como você ter o controle adequado, né, da doença é extremamente importante. A informação e orientação do paciente, fundamental realmente. Então essa história de saber o tratamento, que existe crise, e como é o tratamento durante uma crise, como o paciente tem que se portar durante uma crise, né? E tem um tratamento realmente para ele fazer a longo prazo, para nem chegar a ter crise preventivo de manutenção, né? E a gente comenta que muitas vezes o ideal é que esse plano de tratamento, seja para crise, seja a longo prazo, tem que ter por escrito, né? Porque muitas vezes o paciente, às vezes, ele tem uma crise mais rara, daí ali na época ele lembrava o que fazer, mas vamos supor que é um paciente que não tem crise toda semana, por exemplo, ou todo mês. A gente esquece. Então, quando ele, depois de 6, 7 meses, se ele não tiver alguma coisa, como era mesmo, que remédio que eu vou ter que usar agora, qual é o remédio para crise, qual é o remédio que eu tenho que usar todo dia. Então, realmente, a gente comenta que esse plano, inclusive, o ideal é que ele seja feito por escrito, né, o plano de tratamento para o paciente. Por escrito. E parece bobagem, mas assim, é extremamente importante da gente ter isso por escrito. Eu sou mãe de paciente, né, minha filha Giovana, e nós temos lá o grupo de apoio. E é o que mais acontece. Gente, fazia tempo que a minha filha não tinha crise, o que que eu faço? Né? E normalmente a primeira coisa que a gente faz é procurar o pronto-socorro. Porém, aquele médico que está lá, ele não sabe da história toda, né, da criança e tal. Então, às vezes até por desconhecimento, ou da mãe do paciente não ter esse protocolo de crise bem descrito, fica indo e voltando de pronto-socorro, não comunica talvez o médico, não tem uma agenda do médico que o acompanha tão rápido e fica fazendo uso de outros medicamentos ali para crise que talvez podem até prejudicar quando faz uso, né, com muita frequência. Então, isso acontece muito no grupo. Gente, eu não lembro o que eu faço. Quantos puffs mesmo da medicação que eu faço na crise? Que eu posso dar esse xarope? Então, é bem preocupante essa questão. Tem que estar por escrito, idealmente, né? E outro fator que você citou, que é fundamental no tratamento, a gente sabe que a maioria dos pacientes que não tratam adequadamente sua asma, tem problemas às vezes de acesso, dependendo da medicação, tem problema de orientação, mas é também por falta de adesão ao tratamento, né? Então o paciente não segue o que o médico prescreveu ali, o que ele orientou o paciente a fazer, e além do problema de adesão da técnica, né? Você sabe que outro problema é conseguir usar os vários dispositivos que a gente tem para tratar a asma, né? Então você tem uma técnica adequada. Então são dois fatores que são fundamentais no tratamento, senão, por mais que a gente prescreva as medicações apropriadas, não vão surtir efeito, né? Então essa parte da adesão ao tratamento é muito importante. E daí a gente estava falando que o objetivo nosso de tratar a asma é justamente que a doença entre em remissão. A asma e várias doenças ditas como crônica. Porque você sabe disso, uma das principais perguntas que o paciente às vezes faz para a gente no consultório,
minha doença tem cura, né? Então ele queria realmente, todos nós que gostaríamos disso, ninguém quer ter asma, né? Exatamente. Então que tivesse um remédio que realmente curasse o paciente. E a gente fala que a gente não pode falar em cura, porque o paciente normalmente ele nasce com uma hereditariedade, uma tendência genética até a doença, e junto com o meio ambiente, com diversos estímulos, ele acaba desenvolvendo a asma, por exemplo, né? Mas é muito perigoso quando a gente fala que a doença é crônica, no sentido que a gente não pode falar em crônica, porque aí é paciente que não em cura, né? A gente não usa essa palavra. Sim. Porque mesmo que o paciente possa entrar em remissão, e no começo isso aí vai ser muitas vezes através de medicamentos prescritos, mas no futuro tem muitos pacientes que realmente entram em remissão e nem precisa mais remédio durante a vida. Mas a gente não fala em cura porque em certo momento da vida pode voltar a ter crises, né? Mas quando a gente fala que a gente não fala em cura e que a doença é crônica, tem que ter muito cuidado, porque às vezes o paciente lê isso como, então não tem mesmo cura, eu vou continuar minha vida assim, Vivi usar um assim até remédio agora, de vez em então. quando, vou na farmácia e tomo um remédio X, Y, Z. Então isso é muito complicado. Então o paciente tem que saber que o objetivo do tratamento da asma é que a doença entre em remissão. Num primeiro momento essa remissão vai ser realmente com o auxílio de diversos medicamentos, mas no futuro pode ser até que esse paciente venha a ter remissão e nem precise de medicamentos mais. Isso aí varia bastante, né? E precisa ser bem acompanhado, né? Porque o que mais acontece também é o paciente melhorar dos sintomas e falar assim, acho que eu tô bem, é verão, vou parar minha medicação, no inverno eu volto. Não né? pode. E faz por conta própria. Na verdade, isso tem que ser combinado entre o paciente e o médico desse paciente. Exato. Doutor, o senhor falou de questão ambiental e uma dúvida, um assunto que a gente tem falado bastante também, sobre a questão ambiental atmosférica, né? O meio ambiente, o ar, ele também, de certa forma, poluição, algo assim, pode ter alguma influência nas doenças inflamatórias do tipo 2? Com certeza, né? Então, falando um pouquinho de inflamação tipo 2, o que causa a inflamação tipo 2? A gente comentou que a inflamação tipo 2 pode ser de origem, vamos dizer assim, alérgica, mas também existe uma inflamação tipo 2 que a gente não sabe direito quais são os desencadeantes e que seria uma forma não alérgica. Quando a inflamação tipo 2 é alérgica, a gente sabe muito bem o que causa, né? Seria essa resposta alérgica exagerada do sistema de defesa contra as proteínas dos ácaros, do pólen, do mofo, do fungo, de qualquer animal. O mais comum é cão e gato, porque é o que a gente mais tem em casa, né? O pólen. Então, seria essa resposta exagerada contra a proteína desses animais, né? Ou das plantas. Já na inflamação tipo 2, não alérgica, a gente não sabe muito bem o que desencadeia. Mas pensa-se que realmente a poluição tem aí algum efeito, com certeza tem. Que mais? Infecções virais, infecções por fungos, colonização por fungo das vias aéreas. Então, são diversos estímulos. Agora, que o meio ambiente influencia todas as asas, independente dela ser alérgica ou não, isso é uma verdade. Então, por exemplo, agora, na época do inverno, a gente tem muito mais crises de asma. Verdade. Isso aí tem alguns fatores para que isso ocorra, né? Então, primeiro, que nessa época do ano, daí não é tanto pelo clima, os fatores climáticos, nessa época do ano que a maioria dos vírus respiratórios circulam. Então, você tem, por exemplo, a influenza, e por isso que todo ano é importante o paciente com asma tomar, antes que comece o inverno, a sua vacina contra a influenza, né? Então, nessa época do ano, que as pessoas ficam mais em lugares fechados, em lugares menos ventilados, a gente tem a circulação dos vírus todos respiratórios. Então, a gente transmite mais, né? O rinovírus, o influenza, todas essas viroses respiratórias. Isso é um dos principais fatores de crise de asma. Principalmente se o paciente não estiver tratado. Se o paciente estiver tratado e não inflamado, talvez ele pegue uma gripe, um resfriado e não venha a ter crise de asma. Se ele tiver com a asma não controlada, é mais fácil ele pegar, tem mais risco dele pegar a virose respiratória e vir a ter uma crise de asma também. Daí ele vai ter sintomas da gripe, do resfriado e também de uma crise de asma. Então, nessa época do ano, um dos fatores que acontece no inverno são justamente a circulação desses vírus respiratórios. Outra coisa, daí sim, são condições climáticas, o ar fica, muitas vezes por causa de inversão térmica, fica mais poluído nessa época do ano. Entendi. E isso é muito prejudicial, também irrita as vias aéreas, também é outro fator que desencadeia crises, né? E além de tudo, também um ar frio e seco que acontece no inverno também é maléfico para a via aérea. Nossa, tá aí que então fica claro pra gente a importância do controle adequado, né? Porque tem algumas coisas que fogem do nosso controle, né? A questão atmosférica, vírus, né? A gente viu aí a questão da pandemia que
Nós tivemos algumas maneiras aí de se prevenir, mas não são... Não são fáceis. Foge, assim, é um controle mais difícil, vamos dizer, né? Uhum. Mas realmente, por exemplo, tomar vacina antes do inverno, daí é Você já uma tá se conduta nossa, prevenindo, realmente, você já está se prevenindo, né? Evitar, por exemplo, não ter contato com alguém que esteja resfriado usando uma máscara, são maneiras que podem auxiliar, né? Mas eu entendo o que você fala, que realmente a principal atividade que a gente poderia ter, que está mais ao nosso alcance, seria justamente tratar direito tratar a asma, né? Exato. Doutor, e para quem está nos assistindo, né, um leigo, os pacientes que quer entender o seu tipo de asma, que sabe que tem asma, né, mas quer entender mais sobre a inflamação tipo 2, qual médico profissional, né, especialista deve procurar para poder seguir aí um controle adequado? Esse paciente tem que procurar primeiro um auxílio médico, né? E daí você vai ter várias gravidades da asma. A gente estima que 10% da população tem asma. Então, a gente não imagine, não é o adequado que a asma seja tratada só pelo especialista. Entendi. Então, médico generalista, seja um pediatra na criança, seja na vida adulta, um clínico geral, são médicos que têm que estar aptos a tratar uma asma que não demande um conhecimento maior, um tratamento mais complexo, vamos dizer assim, uma investigação mais aprofundada. Então, a asma, em geral, todo médico deve estar capacitado, assim que se forma, a tratar adequadamente, 10% da população. A gente não tem especialista para tratar 10% da população, e nem deve ser assim. Agora, realmente, aquela asma mais grave, que demanda uma investigação muito mais ampla, né, que a doença é mais complexa, o tratamento vai ser também lançar mão de novas ferramentas, aí, novos medicamentos que a gente tem, esse sim, em geral, para o especialista. Daí, os especialistas que mais veem a asma, por exemplo, asma grave, asma de difícil controle, é o imunologista clínico alergista e é o pneumologista. São as duas especialidades que costumam realmente cuidar desses pacientes com uma doença mais complexa. Mas, mais uma vez, é importante primeiro entrar no sistema de saúde e realmente procurar o seu médico para fazer o diagnóstico, confirmar essa asma, iniciar um tratamento, e esse médico, no caso, deveria estar informado, né, quando ele deve encaminhar ou não para um nível mais especializado para o tratamento da doença. Maravilha, doutor. E uma mensagem para a gente encerrar esse episódio de hoje? Eu acho importante realmente o pessoal entender sobre a doença, né? Entender que a gente não pode só tratar a crise, né? A gente tem que realmente, principalmente se o paciente tem crises frequentes, ele tem que realmente fazer um tratamento a longo prazo, ele tem que saber o que é a doença dele, saber qual que é o tratamento para a crise, saber qual que é o tratamento de prevenção, de manutenção, né? E lembrar que, embora a gente não fale em cura, a gente fala sim em remissão. Então, existem muitos tratamentos para asma hoje em dia e que a gente tem que realmente tratar adequadamente o paciente, porque é uma doença que tem risco de perder a vida se o paciente não tratar adequadamente. Perfeito. Doutor, muito obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Foi um prazer e espero ter colaborado aí com seus com certeza. Ouvintes. E eu peço para quem tiver ainda alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Nós, na associação, os médicos, a gente tenta sempre dar esse suporte, trocar essas informações com os pacientes, que é super importante, né, doutor? Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora. Obrigada mais uma vez às empresas apoiadoras, GSK, Sanofi e AstraZeneca, por proporcionar mais esse encontro. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, foi um prazer.